Ai, meu Deus do céu, tem que brincar um pouco, né? O que é isso? Ah. Rogerinho, você já verificou seu colo? Oh. Verificação de quórum, enquanto os vereadores chegam a fazer o sorteio, então, da tribuna. Tiago Cavelanha. Depois, se resolver... Não, né? Antônio Carlos. Rogério Carrillo. Regina Sioff. Marcos Sansão, ex-parotidite epidêmica. Paulo Eustáquio. Luiz Carlos Lical. Flávio Henrique, o último hoje. Pastor Valdir. Não, brincadeira. Por favor, Jonei, eu preciso, Lical, sua presença. Chamar o Flávio lá, porque eu não posso começar sem a... Ué, Paulo, hoje você esqueceu? Oi? Já está vindo. Já está vindo. Vamos lá? Pode ir. Senhor secretário, a ordem do dia. Processados inscritos em discussão única, 73/2016, projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação com emendas. Então, vamos colocar... Passa para mim, por favor, secretário. Lindo. Obrigada. Vamos colocar, então... em discussão, primeiramente as emendas, né? Uma a uma, que é o projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Primeira emenda. Emenda modificativa. Emenda do vereador, emenda modificativa de autoria dos vereadores Joaquim Alves, José Maria Siqueira e Paulo Eustáquio. Do anexo 1, inciso 3, educação. Construir, concluir,
reformar, adaptar e manter os centros municipais de educação infantil, escolas municipais e suas quadras, e as unidades do Programa Municipal da Juventude dentro dos padrões da infraestrutura e acessibilidade adequadas às diversas faixas etárias e das necessidades do processo educativo. Neste sentido, priorizamos construção de um SEI no bairro São José para substituir as instalações atuais, construção do SEI Santa Terezinha para substituir as instalações atuais, construção do SEI Milton Ferreira Costa para substituir as instalações atuais, reforma do SEI Dona Mariinha, reforma da unidade do PMJ Vilas Unidas e reforma da Escola Municipal Irmão José Gregório. Hã? Pois é. É nova redação, né? Só um minutinho. Vou abrir as emendas aqui. Isso aqui continua a emenda. Continua a emenda. Realizar, né? Continua a emenda. Que? Não, 19, 20. Então. Tem também o item 20, que é realizar, que não está aí, mas está com os senhores aí impresso, né? Realizar periodicamente manutenção. E o 36, que é construir sede própria e instalar 3 centros avançados na Zona Sul, Leste e Oeste para o Conservatório Musical Antônio Ferruccio Viviani, reestruturando sua administração, suas funções institucionais e programa pedagógico, enquanto unidade escolar da Rede Municipal de Ensino, nos termos da legislação pertinente. Então, tem a emenda modificativa e tem a emenda aqui, a 36, que ela está acrescentando. Certo? Em discussão, a emenda modificativa dos vereadores. Tudo bem, mas... É a mesma coisa. Só que ele está pondo Parque Pinheiros aqui. É para o Parque Pinheiros. Não, mas só está acrescentando o Parque Pinheiros. Ele acrescentou o Parque Pinheiros. Nesse primeiro aqui, que não ficou aqui. Ficou o quê? Ah, sim, tirou a sede própria. Isso. Isso. Em discussão, a emenda. Em votação. Tirou o conservador aqui e passou para cá. Eu sei. Entendi. Porque isso aqui não foi. Fizeram, né? Não. A emenda, então, as emendas foram aprovadas por 14 votos. A segunda emenda é uma emenda aditiva. Tá. É uma emenda do vereador Joaquim, com parecer pela aprovação, que é o mesmo texto da anterior, ele apenas está acrescentando a implantação do PMJ no bairro Parque Pinheiros. Somente isso, está acrescentando nesta emenda o Parque Pinheiros. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim, depois o vereador professor Flávio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, esse é um pedido da comunidade lá do Parque Pinheiros, Jardim Itamaraty, região ali, porque o único PMJ que tem lá é lá na chácara Poços de Calda. E é difícil para as mães levar as crianças lá, inclusive tem um ônibus que pega as crianças nas casas e leva lá. Então, eles vêm cobrando muito isso lá, acho que nos outros orçamentos também já pusemos isso, que seria uma construção do lado do PSF do Parque Pinheiros, tem um local que dá para ser construído uma sala para implantar o PMJ. Então, eu
ver se a gente consegue implantar isso lá, porque não é só pensando na gente, está pensando que as pessoas sofrem muito porque as crianças não têm um local para ficar adequado. Obrigado. Eu vou pedir data vênia para os senhores, para o plenário. Eu só quero fazer uma consideração. Data vênia, vou abrir aqui uma exceção, que eu não abro, os senhores sabem, mas só para eu não ter que descer, eu só gostaria de saber, essas emendas já não tem uma fichas para que se possa fazer essas construções, já não existe dentro da LDO e dentro do próprio orçamento fichas para realizar esse tipo de construção, de SEI, de PSF. Fica só uma indagação, porque pelo que eu vejo da LDO, da lei orçamentária, então fica só mesmo essa colocação, se já não existindo as fichas próprias, já existindo as diretrizes e o planejamento para construção e reformas de SEIs, PSFs, UBSs, se só fica essa consideração. Eu sei que muitas vezes os vereadores querem focar, mas eu, por exemplo, que teria também algumas considerações a fazer em relação a focar, alguns eu não fiz justamente por orientação que já existe no orçamento, entendeu? Então, é só uma colocação que eu acabei nem fazendo, porque eu acho que já tem no orçamento. Mas tudo bem, só foi pedir aqui um entendimento do... Essa especificação é no orçamento que faz, né? E, na verdade, pelo que meu entendimento, as especificações, como a LDO é uma lei de planejamento estratégico, essas colocações, elas são mais pertinentes na lei orçamentária. É a minha colocação aqui para os senhores. Mas está em discussão do plenário, peço vênia aí por ter interferido. Continua em discussão. Em votação. O próprio prefeito colocou nesse sentido priorizando isso. Isso não pode pôr. Emenda, então, aprovada por 14 votos. Terceira emenda aditiva. Uma emenda aditiva também do vereador Joaquim Alves. Onde se lê: construir, reformar e ampliar unidades de serviço de saúde. Lê-se: construir, reformar e ampliar unidades de serviço de saúde, notadamente uma unidade básica de saúde no bairro Dom Bosco e reforma do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Matos, Zona Leste. Eu não vou mais fazer as considerações, eu acho que já coloquei aqui a minha consideração. Em discussão? Em votação? A emenda aprovada por 14 votos. A quarta emenda modificativa, também do vereador Joaquim Alves, que é do anexo 1 do inciso 4º, esportes e lazer, onde se lê: construir, manter e reformar áreas esportivas e do lazer do município. Lê-se: construir, manter e reformar áreas esportivas e do lazer do município, notadamente a construção de campo de futebol para atender aos moradores do loteamento Jardim Itamaraty 5, bem como a implantação de pista de caminhada entre o loteamento Jardim Itamaraty 2 e Jardim Itamaraty 3. Em discussão. Em votação. André. Eu estou na sessão da Câmara, tá? Você me liga daqui 1 hora, mais ou menos. Beijo. Emenda, então, aprovada por 14 votos. Quinta emenda aditiva, também do vereador Joaquim Alves, onde se lê: implantar bosque e benfeitorias na área verde situada entre os loteamentos Itamaraty 2 e Parque Pinheiros. Lê-se:
implantar bosque e benfeitorias na área verde situada entre os loteamentos Itamaraty 2 e Parque Pinheiros, demarcando a área com alambrado para fins de proteção e segurança. Em discussão. Em votação. Em discussão, desculpa, vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas, esse pedido já vem em diversos anos no orçamento, e até hoje não foi feito. Por isso que a gente fala. E quando a gente vai pôr alguma emenda no orçamento para conseguir, igual a PSF lá no Dom Bosco, falam que se não tiver na lei de diretriz orçamentária, não pode ir direto para o orçamento. É por isso que eu não entendo. Tem certas coisas que... Bem, vereador Tiago Cabelanha. Presidente, eu não gostaria de manifestar, mas também não consigo ficar calado. Não tem sentido a gente votar uma emenda dessa, vereador Joaquim, com todo sentido, com todo respeito, perdão, porque implantar o bosque já foi uma emenda do senhor na LDO de anos passados, já está sendo contemplada aqui pelo Executivo. Agora, vamos escrever, chegar a esse nível de detalhamento de que a área tem que ser demarcada com alambrado. Se quiser fazer de muro, então, não pode. Se quiser fazer uma cerca viva, não pode. Com todo respeito, a boa intenção do senhor e tudo, mas eu vou votar contra até por entender que isso vai... permite uma parte? Uma parte, vereador Joaquim. Eu ainda não vi bosque de muro, não. Infelizmente, então, bosque tem que ser com alambrado. Tá certo. Se o senhor viu... Com todo respeito, então, vereador Joaquim, a sua boa intenção em colocar aqui, mas eu vou votar contra, porque acho que isso não cabe dentro da LDO. Eu não sei quem que instruiu o senhor a colocar essas emendas, nós já tivemos a oportunidade de conversar fora da sessão, não ia me manifestar para não alongar ainda mais, mas são emendas que o senhor já coloca na LDO, ao invés de colocar... O senhor mesmo se equivocou na hora de falar aí, falou, não, isso é emenda que está no orçamento, faz tantos anos, nós não estamos votando no orçamento. Nós estamos votando diretriz orçamentária, que é diferente. Eu disse que há anos que ela vem no orçamento e não faz. Por isso que eu estou falando para vocês. Talvez porque ela esteja contemplada no lugar errado. Talvez se ela tivesse no orçamento... E se vai pôr no orçamento, se vai pôr essas emendas no orçamento, fala, se não tiver na LDO, não pode pôr no orçamento. Eu não entendo. Eu não sei quem que instruiu o senhor, vereador Joaquim. Nós já conversamos disso. A vereadora... Eu estou com a palavra, senhora presidente. A palavra, vereador Joaquim. Ninguém me instruiu, não. Vereador Joaquim, isso aqui é o senhor coisa pediu minha mesmo. uma parte? Sim, pedi para ele. Foi concedido a parte. É coisa agora. minha. Pois coisa não, minha. pode Eu sou falar. vereador, não preciso de instrução de gente de fora para fazer isso, não, meu filho. O vereador Joaquim, com todo respeito, eu nunca lhe tratei de meu filho aqui dentro, não. Eu admiro o senhor como pessoa, como vereador. Não estou fazendo uma crítica à sua pessoa, à sua postura aqui enquanto vereador, estou fazendo uma crítica à sua emenda e justificando que vou votar contra. Agora, eu nunca vi entre nenhum dos 15 vereadores um chamar o outro de meu filho, que não. A gente se respeita e o trato costuma ser de Vossa Excelência para cima. Então, eu vou relevar essa sua colocação, não sei porque o senhor está nervoso, eu discordo, tenho o direito de discordar. Vou votar contrário, porque acho que é intolerável a gente chegar a ponto de demarcar, alambrar. Eu peço desculpa se eu ofendi o senhor. Uma parte, vereador Joaquim, por favor. Eu peço gente, desculpa vamos colocar. se eu Eu acho que está justificado. Vereador, por favor, vamos colocar a ordem. Eu acho que está mais do que justificado meu voto contrário e o meu descontentamento com essas emendas, mesmo já tendo votado favorável, para não causar esse transtorno todo. Mas entendo, o orçamento é votado só em novembro. A gente tem que lembrar que a eleição é em outubro. Então, a hora de se colocar para poder carregar essa emenda é agora mesmo, porque depois lá em novembro não adianta falar, né? Eu pedi para colocar, a eleição já passou. Infelizmente é isso. Obrigado. Conversando aqui com as assessorias, foge da legalidade conceitual quando nós estamos tratando de uma LDO. Mas, e quero dizer que a orientação não partiu das nossas assessorias, que orientaram, dentro do processo da legalidade, orientaram ao contrário. Certo? Isso é importante ficar claro aqui. Vereador Antônio Carlos. Só queria perguntar, a emenda, então, ela é ilegal? Ela não é uma emenda orçamentária. Então não cabe na LDO, então? Porque na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o planejamento estratégico, já contempla esse tipo de situação. Tanto esse quanto das outras. Eu queria também aproveitar e pedir a palavra
E declarar meu voto contrário, então, porque eu procuro sempre votar pela legalidade, né? Atendendo aí ao que fala a nossa assessoria. Espero que outras emendas que estejam aqui também sejam os vereadores informados que tem esse problema. Muito obrigado. Por isso que eu fiz a minha colocação, pedi vênia aquela hora, vereador. Vereador Rogério Andrade. Nós vamos ficar com as outras emendas para trás, que têm o mesmo teor. Se a gente for votar contra a do Joaquim... Agora não tem como voltar atrás. Sabe, aí eu não estou entendendo, porque todas as emendas aqui são quase o mesmo iguais. teor. São tudo mesmo igual. Então quer dizer que está tudo prejudicado. Isso foi discutido. Agora não tem como voltar atrás, vereador. Eu até tentei ponderar com os senhores aqui para poder fazer essa orientação. Eu não posso deliberar pelo plenário. Eu tenho a obrigação de orientar, foi o que eu fiz. O vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de falar com o meu colega e amigo vereador Joaquim, nesses dias que antecederam essa votação, tentando demonstrar que as emendas que nós votamos aqui já não caberiam na LDO. E eu acho que nós vamos ter que trabalhar, depois de votar essa LDO, vamos ter que trabalhar numa espécie de modelo de lei de diretrizes orçamentárias, porque o calhamaço que está virando essa lei de diretrizes orçamentárias virou não qualifica a Câmara. Entendo todas as iniciativas, mas não qualifica a Câmara. Eu votei as anteriores aqui, quieto, sem discutir, inclusive em solidariedade ao Joaquim, que já demonstrou a sua solidariedade comigo outras vezes, mas fica muito difícil para a gente votar numa LDO, a demarcação de área com alambrado. Isso é um detalhamento que expõe a gente. Eu acho que o vereador, se pudesse retirar essa emenda aqui, daria muito mais conforto para a gente, porque não dá. Uma LDO mesmo, daqui uns dias nós estamos colocando alambrado no PPA. Vereador Rogério Carrilho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu também gostaria de ir um pouco na linha dessa propositura do vereador Paulo Tadeu, vereador Joaquim, até porque na reunião que nós fizemos aqui, eu tinha também algumas emendas que tinham um detalhamento, né? E ao entender o espírito do que era o que nós estávamos propondo aqui na lei de diretriz, por exemplo, eu não coloquei, né? Não é porque não tinha, eu até tomei o cuidado, anotei tudo para vir aqui para discutir. Na hora da nossa discussão, o encaminhamento foi muito por isso, não foi, vereador Pastor? O senhor não estava aqui? O Tiago, o Paulo, a gente ainda estava conversando justamente sobre isso. Por exemplo, teve algumas emendas que eu não apresentei, porque ela não era uma diretriz, ela já estava no caminho conceitual daquilo que eu pretendia lá na frente, quer dizer, então já tinha um direcionamento nesse sentido, que era justamente garantir algumas instituições, associações, um pouco mais de recurso, ou considerar algumas outras, mas isso já está direcionado, né? Então no momento do orçamento é que caberia as emendas que eu estava apresentando no momento, só mesmo para contribuir no nosso debate aqui. Bom, continue a discussão. O vereador mantém a emenda? O vereador mantém a emenda, então é em votação. A emenda foi aprovada com 10 votos, contrários 4 votos. Sexta emenda. Sexta emenda é uma emenda modificativa, de minha autoria e também do vereador Paulo Tadeu, que assinou a emenda, que é onde se lê: implementar o programa de enfrentamento do crack e outras drogas em parceria com a Secretaria de Promoção Social, com outras secretarias municipais e com a sociedade civil organizada. Lê-se: implementar ações e programas para enfrentamento ao crack e outras drogas, bem como à dependência química,
em parceria com a Secretaria de Promoção Social, com outras secretarias municipais e com a sociedade civil organizada. Em discussão, a emenda. Só para dizer que eu assinei não com o objetivo de ser coautor, mas estava preocupado em formalizar. Não, mas não tem problemas. Eu me sinto lisonjeada de estar compartilhando também essa emenda com Vossa Excelência. Em discussão, continua em discussão, em votação. Emenda modificativa, emenda aprovada por 14 votos. Sétima emenda, emenda modificativa, também de minha autoria, também coautor o vereador Paulo Tadeu, onde se lê, mediante, entre aspas, entre parágrafo, independente de prévia autorização legislativa, poderão ser concedidas a concessão de auxílios de subvenção social a entidades. Lê-se, mediante prévia autorização legislativa, poderão ser concedidos auxílios de subvenção social a entidades. Estamos fazendo uma correção. Em discussão, a emenda. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Oitava emenda. Oitava emenda modificativa, de minha autoria também coautor o vereador Paulo Tadeu, onde se lê, a execução das ações que tratam os artigos 44 a 47 desta lei complementar, fica condicionada à autorização específica exigida pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000. Lê-se, a execução das ações que tratam os artigos 44 a 49 desta Lei Complementar. Fica condicionada à apresentação de plano de trabalho e autorização específica exigida pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000. Nós estamos falando sobre as instituições sociais. Apresentação de plano de trabalho, em obediência, então, à lei complementar. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. A nona emenda modificativa. Emenda modificativa também de minha autoria e também do vereador Paulo Tadeu, onde se lê, parágrafo 4º, nos termos do artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, combinado com o artigo 232 da Lei Orgânica do Município, as prestações de contas relativas às transferências de que tratam os artigos 46 a 49, que é em relação aos convênios desta lei complementar, serão encaminhadas à Câmara Municipal pela Secretaria de Controle Interno no prazo máximo de 30 dias, contados do encerramento do respectivo convênio. Lê-se, parágrafo 4º, nos termos do artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, combinado com os artigos 90 e 232 da Lei Orgânica do Município, as prestações de contas relativas às transferências de que tratam os artigos 46 a 49 desta lei complementar serão encaminhados à Câmara Municipal até 31 de março de 2018. Para coincidir com as prestações de conta
Então, tem que vir a dos convênios também. Em discussão, vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, apesar de eu ter apenas agora ter tido uma interpretação mais clara dessa emenda, o senhor não acredita que isso prejudicaria, por exemplo, a avaliação e investigação desse convênio, quando trazendo todos para cá, uma única data ou até uma única data? Porque suponhamos que a Secretaria encaminha o convênio para cá no prazo de 30 dias. E dentro daquele mesmo ano, talvez, ou por ocasião aí, outro convênio com aquela mesma entidade precisa ser pactuado. Se a Câmara ainda não tiver analisado essa prestação de contas, pois a data permitida é até 31 de março, como é que faz? Ou eu estou com a interpretação errada da emenda? Eu que não estou entendendo. Nós estamos aí obedecendo à lei orgânica, vereador. Em obediência à lei orgânica. Nós estamos acertando, solicitando a prestação, então nós teríamos que pensar em alterar a lei orgânica. Nós estamos colocando, por isto. Tá bom. Beleza, obrigado. Mais pertinente o que o senhor falou, mas nós estamos seguindo a lei orgânica. Em discussão, continua em discussão, aliás. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda aditiva do vereador Rogério Carrilho. Artigo 54, parágrafo 3º, onde se lê: a transferência de recursos financeiros da administração indireta à administração direta obedecerá à regulamentação da legislação pertinente, bem como as disposições contidas na Lei Orçamentária Anual e no orçamento de investimento das empresas públicas, sendo restrita à distribuição de dividendos. Lê-se: a transferência de recursos financeiros da administração indireta à administração direta obedecerá à regulamentação da legislação pertinente, bem como as disposições contidas na Lei Orçamentária Anual e no orçamento de investimento das empresas públicas, sendo restrita à distribuição de dividendos, e acrescentando aqui, então, e de juros sobre o capital. Em discussão, a emenda do vereador Rogério Carrilho. Em votação. Você queria falar? Emenda aprovada por 14 votos. 11ª emenda. Décima primeira emenda, uma emenda supressiva. Uma emenda supressiva ao artigo 67, da vereadora Maria José. Artigo 67. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação. No parágrafo único, a transposição, a transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município, ao novo órgão. A justificativa: trata-se de uma medida que autoriza o Poder Executivo, por decreto, a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades. A disposição encontra objeção no artigo 118 da Lei Orgânica do Município, que veda, em seu inciso 6º, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Há de se lembrar que a delegação de poderes entre o Legislativo e o Executivo também é vedada pela Lei Orgânica Municipal. Portanto, não pode a LDO delegar ao Executivo uma atribuição da Câmara Municipal. É uma emenda supressiva em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda modificativa. Emenda modificativa, 12ª, do vereador Paulo Tadeu. Parágrafo, onde se lê, é uma emenda ao parágrafo único do artigo 68, onde se lê, parágrafo único, para assegurar a efetividade do disposto no caput deste artigo, entende-se por remanejamento de recursos orçamentários o movimento de recursos dentro da mesma classificação funcional programática, da qual fazem parte as funções, subfunções, programas, projetos, atividades, operações especiais, categoria econômica da despesa, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, cuja alteração não caracteriza ocorrência de crédito suplementar, nos termos do artigo 41, inciso 1º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e face ao julgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, publicado no informativo de jurisprudência número 139, de 29 de fevereiro a 14 de março de 2016. Lê-se, parágrafo único, para assegurar a efetividade do disposto no caput deste artigo, entende-se, aqui estão as modificações, que as alterações de fontes e recursos orçamentários para execução de determinado elemento de despesa não caracterizam a ocorrência de crédito suplementar nos termos do artigo 41, inciso 1 da Lei 4.320, uma vez que as alterações de fontes de recursos orçamentários não devem impactar o limite percentual de suplementação autorizado em lei, nem determinar a ocorrência de remanejamento, transposição ou de transferência, visto que não alteram o valor do crédito orçamentário, face ao julgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas, publicado no informativo de jurisprudência, número 139, de 29 de fevereiro a 14 de março de 2016. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 13ª emenda.
É uma emenda supressiva, de minha autoria também, em que nós estamos sugerindo aos senhores a supressão. No artigo 70 diz o seguinte: verificado o eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Poços de Caldas, que não será utilizado, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo. É uma supressão. Obediência aos poderes, nós não temos essa competência no Poder Executivo, portanto, também não deve haver essa interferência no Poder Legislativo. Em discussão? Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Eu avisei a família. Pode. Estou internando criança nenhuma, nem posso. Eu nem posso ir lá, ué. Léo, por favor. Só um minutinho. Eu nem posso, não. Não é para internar meu não. Não é para internar meu não. Não é. Eu já falei para a família. Eu não posso ir lá. Eu cansei de falar. 14ª emenda. Emenda aditiva. Do vereador Paulo Tadeu. Acrescentar artigo novo, onde couber, com a seguinte redação: considerando que os atos de criação ou aumento de despesa deverão estar sempre acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro, na forma de que trata os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, a estimativa do impacto orçamentário financeiro que acompanhará os projetos de leis que tratarem de despesa obrigatória de caráter continuado ou de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa deverá conter: primeiro, as premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 2. Declaração do ordenador de despesa atestando que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. 3. Declaração do ordenador da despesa atestando que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais previstos, devendo seus efeitos financeiros nos 2 períodos seguintes ser compensados: a. pelo aumento permanente de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. B. Pela redução permanente de despesa. Parágrafo 2º. O anexo 10º desta lei apresenta uma minuta, contendo as informações básicas para a apresentação de estudos de impacto orçamentários financeiros, que poderão ser aprimoradas a fim de dar cumprimento à norma que se refere o caput deste artigo. Então, é uma emenda aí normativa, né, e aditiva. Em discussão? Em votação? A emenda aprovada por 14 votos. Emenda aditiva, de minha autoria, no inciso 10º da assistência social, acrescentando um novo item: manter, potencializar e ampliar os serviços continuados de atenção a dependentes químicos, mediante a formalização de parcerias ou convênios. Em discussão? Em votação.
Emenda aprovada por 14 votos. 16ª emenda. É uma emenda aditiva do vereador pastor Valdir Sementilli, onde se lê: manter e viabilizar parcerias e convênios na área educacional. Lê-se: manter e viabilizar parcerias e convênios na área educacional, inclusive quanto ao ensino à distância e ao telecurso 2000. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 14 votos. Décima sétima emenda. Emenda aditiva do vereador também, pastor Valdir, onde se lê: manter, recuperar, melhorar e ampliar a malha viária urbana. Lê-se, né? Manter, recuperar, melhorar e ampliar a malha viária urbana, notadamente com a utilização de briquetes. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Décima oitava. Emenda aditiva. Emenda aditiva, inciso 5º, áreas urbanas, acrescentar o item 42. Viabilizar a instalação de lixeiras subterrâneas para coleta de lixo comum e reciclável. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 14 votos. 19ª emenda. É uma emenda modificativa ao artigo 5º, parágrafo 4º da Comissão de Justiça, Finanças e Administração Pública. Artigo 5º, parágrafo 4º, onde se lê: a empresa pública Águas Minerais de Poços de Caldas, limitada, integrará o orçamento fiscal da autarquia Departamento Municipal de Água e Esgoto, do DEMAI. Lê-se: o orçamento fiscal da autarquia Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é o DEMAI, conterá dotação específica para o aporte de capital à empresa pública por ele controlada Águas Minerais Poços de Caldas. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 14 votos. 20ª. Emenda aditiva ao artigo 20, parágrafo único, também das comissões, em conjunto, Justiça, Finanças e Administração Pública. Parágrafo único, onde se lê: caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias. Lê-se: parágrafo único, caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária que se refere ao caput poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias no último mês do exercício corrente. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu não sei, posso naquele momento estar distraído alguma coisa, mas eu não me dei conta desse
dessa emenda, e não sei a razão dela exatamente, porque, veja bem, caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária que se refere do CAPT poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias no último mês do exercício corrente. Final do exercício, né? No último mês do exercício. Então, mas veja bem, em certas circunstâncias, por exemplo, uma obra, um conjunto de obras que tenha terminado em agosto ou julho, um programa que tenha se encerrado em setembro, esses recursos ficarão orçamentários, né? Recursos orçamentários. Não é só financeiro. Não é financeiro. Eles ficarão contingenciados até dezembro, essa que é a minha dúvida. Me permite uma parte? Uma parte? Claro. Vereador Eu Thiago. acho que a minha pergunta vai até mais adiante. O que adianta remanejar saldo remanescente em dotação orçamentária em dezembro, que no ano seguinte vai ser votado outro orçamento? Já tem outro orçamento, já está tem votado. orçamento. Então, por que eu vou esperar até dezembro para manejar um recurso que sobrou numa ficha? Não adianta mais manejar. Morreu na ficha. Se sobrou, morreu na ficha. A não ser, repito, a não ser que eu esteja entendendo errado. Eu também posso estar, porque passou desapercebido na discussão ali na comissão, e por isso que eu chamei a atenção dessa emenda. Pode ser que eu também não esteja alcançando a... Desculpa. Eu estou vou... entendendo que a senhora está tentando entender para explicar aqui. É isso. Mas mas assim, eu gostaria de ter uma maior clareza sobre essa emenda. O que está sendo colocado aqui pelas assessorias, porque eu também, para que eu possa explicar, é que, na verdade, a reserva de contingência é para as emergências mesmo, e não para se usar como suplementação. Desculpa, então, esse parágrafo único, ele se refere... É só a reserva de contingência. Se refere à reserva de contingência. Somente a reserva que você pode utilizar somente para casos emergenciais, e não para suplementação. Entendi. Certo? Não, de outras dotações. Não, aí justifica. Inclusive para ter uma segurança para uma emergência. Tá? Em votação? A emenda aprovada por 14 votos. 21ª emenda. Agora é bem rápido. Emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 29, que é o inciso 6º, também das comissões, onde se lê inciso 6º, lê-se inciso 7º. Em discussão? Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 22ª emenda, nesse mesmo teor, né? Emenda modificativa ao artigo 36, inciso 2, a linha C, das comissões, onde se lê 2015, correção, lê-se 2016. Em discussão e em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Agora, a 23ª, emenda modificativa ao artigo 73, Comissão de Justiça, Administração e Finanças, onde se lê artigo 60, procede-se então a correção, lê-se artigo 61. Em discussão e em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 24ª, que é uma emenda modificativa ao artigo 76, inciso 2, a linha A,
das comissões também, onde se lê 2015, correção, lê-se 2016. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 25ª. Emenda modificativa ao anexo 1º da administração. Item 2 é uma emenda também das comissões, onde se lê: propor a criação ou extinção de cargos na forma do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, instituir programa de demissão voluntária, admitir ou contratar pessoal conforme necessidade do município. Lê-se: propor o redimensionamento administrativo, com fusões de órgãos e secretarias, bem como a criação da Secretaria de Meio Ambiente, além da criação ou extinção de cargos na forma do artigo 169, parágrafo 2, a linha 2 da Constituição Federal, instituir programa de demissão voluntária, admitir ou contratar pessoal, conforme a necessidade do município. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Vigésima sexta. Emenda modificativa ao anexo 1º, também da administração, item 3, também emenda das comissões em conjunto, tá? Onde se lê, parágrafo 3º, item 3º, manter a política de benefício aos servidores e promover a implantação do regime previdenciário próprio do município. Lê-se: manter a política de benefício aos servidores e promover a implantação do regime jurídico único, por lei específica, e o regime previdenciário próprio do município. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 27ª. Emenda modificativa ao anexo 1º da administração, item 15, comissões também, onde se lê: investir e manter o arquivo público municipal com sua digitalização, podendo ser firmadas parcerias com esse objetivo. Lê-se: investir na criação e na manutenção do arquivo público municipal e em sua digitalização, podendo ser firmadas parcerias com esse objetivo. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda modificativa ao anexo 1º da administração das comissões, onde se lê: Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, lê-se: Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar de 101 de 2000, aprimorando o portal da transparência para melhor divulgação e compreensão das informações. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda modificativa, 29ª. Emenda modificativa ao anexo 1º da saúde, das comissões também, onde se lê: estratégica de saúde, lê-se estratégia de saúde. Em discussão e em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 30ª. Emenda modificativa ao anexo 1º da saúde, comissões também, onde se lê: implementar a atenção materno-infantil integral
em consonância com as diretrizes, ações e indicadores da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Lê-se: implementar o Plano Municipal do Parto Humanizado, atenção materno-infantil integral, em consonância com as leis municipais, com as diretrizes, ações e indicadores da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 31ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, Educação. Também emenda das comissões, onde se lê: melhorar os resultados da rede municipal de ensino, lê-se: disponibilizar recursos e definir metas gerais e por unidade para melhorar os resultados da rede municipal de ensino. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Trigésima segunda, emenda modificativa ao anexo 1º da Educação, também emenda das comissões, onde se lê: garantir a manutenção do convênio Prefeitura Municipal, Autarquia Municipal de Ensino. Lê-se: garantir a manutenção do convênio Prefeitura Municipal, Autarquia Municipal de Ensino, ampliando sua abrangência para as áreas de música, ciência e tecnologia. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Trigésima terceira, Idade de Cristo. Emenda aditiva ao anexo 1º da Educação, das comissões também. Acrescentar item 37. Estimular, modernizar, equipar e desenvolver as bandas e fanfarras das escolas da rede municipal de ensino. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 34ª emenda modificativa ao anexo 1º, áreas urbanas, comissões também, onde se lê: manter o Jardim Botânico de Poços de Caldas, lê-se: manter a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas e estender suas responsabilidades à gestão e manejo da Serra de São Domingos. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 35ª. Emenda modificativa. Emenda modificativa ao anexo 1º, áreas urbanas também das comissões, onde se lê: promover a elaboração do Plano Diretor de Saneamento Básico e de macrodrenagem urbana. Lê-se: promover a revisão do Plano Diretor de Saneamento Básico e a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, com destaque à gestão integrada de subbacias responsáveis pelo abastecimento de água. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. É verdade, diferente. Emenda modificativa ao anexo 1º, áreas urbanas.
Não, 36. 36ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, áreas urbanas, Comissão de Justiça, Finanças e Administração, onde se lê: implementar planos, projetos e obras para viabilizar o distrito industrial. Lê-se: implementar planos, projetos e obras para dar continuidade ao desenvolvimento industrial do município e viabilizar o distrito industrial. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 37ª. Emenda aditiva ao anexo 1º, também referente a áreas urbanas, também das comissões. Acrescentar item 43. Estimular projetos para a criação de núcleos compactos e de uso misto no conceito de bairros sustentáveis. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda modificativa, 38ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, referente à habitação. Emenda também das comissões. Definir melhorias em áreas públicas nos loteamentos do Plano Municipal de Habitação para possível utilização dos recursos do Fundo Municipal de Habitação. A redação original ela encontra-se com duplicidade da última parte do período. A expressão dos bairros de habitação popular financiados pelo Plano Municipal de Habitação foi reduzida a, aspas, nos loteamentos do Plano Municipal de Habitação. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 39ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, referente ao saneamento e meio ambiente. Também das comissões, onde se lê, no item 1, ampliar o serviço de coleta de esgoto visando o atendimento total do município. Lê-se: ampliar o serviço de coleta de esgoto e manutenção preventiva e programada das redes, visando o atendimento total do município. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Emenda 40ª agora. Emenda modificativa ao anexo 1º, saneamento e meio ambiente, também das comissões em conjunto, onde se lê: promover a construção de bacias de detenção e obras de drenagem necessárias à contenção de cheias. Lê-se: promover a construção de bacias de contenção, corrigindo aqui, obras de drenagem necessárias à prevenção de cheias. Uma correção extremamente necessária. Em discussão. Em votação. Professor Flávio. Vereador Marcos Tadeu. Emenda aprovada por 14 votos. Olha, eu conto que eu faço.
Pastor, vem aqui para o senhor ver um negócio, por favor, para mim. Emenda 41ª. Que é isso, gente? Daqui. Nossa. Emenda modificativa ao anexo 1º, saneamento e meio ambiente, onde se lê: contratar consultoria de meio ambiente, contratar estudos de impacto ambiental. Lê-se: contratar consultoria do meio ambiente e estudos de impacto ambiental, suprimindo, então, o item 23. É uma emenda modificativa, está agregando aí os dois. Aí. Em discussão, em votação. O que é isso? Emenda aprovada por 14 votos. Último suspiro mesmo. 42ª emenda. Emenda modificativa ao anexo 1º, transporte e trânsito. Também emenda das comissões, onde se lê: expandir e modernizar a rede semafórica, preferencialmente em sistema de rede. Lê-se: expandir, unificar e modernizar a rede semafórica com atenção às necessidades de pessoas com deficiência, preferencialmente em sistema de rede. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 43ª. Emenda supressiva ao anexo 1º, transporte e trânsito. Das comissões também, suprimir o item 23. Promover e executar campanhas educativas no trânsito, pois o dispositivo já se encontra inserido no item 29. Estabelecer parcerias ou convênios para a realização de campanhas informativas para a segurança no trânsito, com ênfase no pedestre. É uma emenda supressiva. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 44ª. Emenda supressiva ao anexo 1º, trânsito e transporte, também das comissões. Suprimir o item 28. Modernizar e unificar o controle semafórico de trânsito, incluindo o sistema de semáforos para deficientes auditivos e visuais, pois o dispositivo já se encontra inserido na redação dada ao item 7. Expandir, unificar e modernizar a rede semafórica com atenção às necessidades de pessoas com deficiência, preferencialmente em sistema de rede. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. A 45ª emenda modificativa. Emenda modificativa ao anexo 1º, também onde fala trânsito e transporte, das comissões, onde se lê: corrigir medidas equivocadas de fluxo, mudança, controle e estacionamento de veículos em diversas vias do município. Lê-se: corrigir medidas de fluxo, mudança, controle e estacionamento de veículos em diversas vias do município. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Quadragésima sexta. Emenda modificativa ao anexo 1º, assistência social. Emenda das comissões.
O item 8 está com a redação taxada, ou seja, riscada para ser excluído o dispositivo, pois as normas pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, já estão implantadas. Portanto, em todo o texto, onde houver termos e incisos riscados ou taxados, serão eles excluídos e remunerados os respectivos itens. Em discussão, em votação. Ainda bem que eu tenho um copiloto aqui. Emenda aprovada por 14 votos. 47ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, turismo, das comissões, onde se lê: criar e implementar roteiros turísticos temáticos que valorizem o patrimônio natural e cultural local e que proporcionem vivências mais autênticas aos visitantes e comunidade. Lê-se: criar e implementar roteiros turísticos temáticos que valorizem o patrimônio natural, cultural e histórico local e que proporcionem vivências mais autênticas aos visitantes e comunidade. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 48ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, cultura, das comissões, corrigir, a partir do inciso 24, né? 14, cultura. A numeração dos incisos está incorreta, pois repetiu-se a numeração do inciso 13, turismo, equivocadamente. Então, estou fazendo uma correção. Emenda modificativa em discussão, em votação. Copiloto, hein? 40ª, emenda aprovada por 14 votos. 48ª. Nona. 49ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, cultura, das comissões, onde se lê: ampliar o acervo das bibliotecas públicas municipais, lê-se: ampliar o número e acervo de bibliotecas públicas municipais, de microbibliotecas comunitárias, além de realizar eventos periódicos e permanentes de estímulo à leitura. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Tá. 50ª. Emenda supressiva. Emenda supressiva ao anexo 1º, cultura, das comissões. Excluir do texto a expressão Departamento de Cultura, pois foi extinto pela Lei Complementar número 168 de 2015. Em discussão e em votação. Emenda aprovada por 14 votos. E 51ª. Emenda modificativa ao anexo 1º, segurança pública. Também uma emenda das comissões, onde se lê:
desenvolver ações e programas preventivos à violência e ao uso de drogas. Lê-se, desenvolver programas multissetoriais permanentes de formação cidadã contra a violência, com foco na integração de jovens e adultos, na prevenção ao uso de drogas e combate aos pequenos delitos e criminalidade, nos programas e ações preventivos à violência e ao uso de drogas. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. 52ª emenda, penúltima. Emenda supressiva ao anexo 1º, Segurança Pública, das comissões. Colaborar para a devida efetivação do Grupo de Gestão Integrada do município e criação do observatório. Não se trata de uma diretriz para a elaboração do orçamento. Eu não entendi. Não, é só melhorar. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Quinquagésima-terceira, última emenda. Emenda aditiva ao anexo 1º da Defesa Civil, também das comissões. Acrescentar o item 12. Implantar por lei específica o Fundo Especial e o Conselho Municipal de Prevenção e Combate às Emergências e Calamidades Públicas. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Antes de passarmos aí a votação do orçamento, eu quero parabenizar as comissões pelas emendas, de altíssimo nível, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. Isso sim é conceitualmente fazer uma LDO. Coloca em discussão a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Em discussão, a LDO. Toda? Oi? Vou ligar para pedir para votar por... Oi, pode? Eu ia pedir para votar por artigo. Por artigo? Tá. Paulo, você está querendo ficar, não quer voltar para sua casa hoje? Estou querendo dar o troco. Tá bom. Em discussão, então, a LDO. Em votação. LDO aprovada para 2017 por 14 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Processados inscritos em segunda discussão. 61/2016, projeto de lei substitutivo que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 728.300 para aquisição de acervo bibliográfico, mobiliário e equipamentos para o Centro de Artes e Esportes Unificados, CEL. Autoria do Executivo, conjunto pela aprovação com emenda já aprovada em primeira discussão. Não, você sabe. Meu Deus do céu. Vamos colocar, então, em segunda discussão, o projeto de lei substitutivo que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias, R$ 728.300, para aquisição de acervo bibliográfico, mobiliário e equipamentos para o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, de autoria do Executivo, e o parecer foi já, em conjunto das comissões, foi aprovado já em primeira discussão a emenda, né? Em discussão o projeto. Em votação.
Projeto, então, aprovado por 14 votos. A sanção... Espera aí. A sanção do senhor prefeito. 94, 2016, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Caminhos Gerais. Autoria da vereadora Regina Cioff, parecer pela aprovação. Em discussão, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Caminhos Gerais. Desta vereadora, parecer pela aprovação já em segunda discussão, em discussão, em votação. Vereadora Maria José. Projeto, então, aprovado por 14 votos. A sanção. Nada mais consta. Nada mais consta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Tadeu. Eu não vou poder ficar até o fim da sessão, tenho um compromisso, mas queria deixar aqui, talvez a senhora até vai encaminhar, mas a questão de uma necessária reunião extraordinária das comissões aí. Esta semana, para que a gente possa ter para a ordem do dia de agosto. Então, essa semana vai ter que ter essa reunião. Vocês vão manter na quarta, querem manter na quinta, querem fazer amanhã e já? Eu, da minha parte, se o pessoal topasse, a gente faria amanhã, porque já liquida isso. Não, mas não é agora, né? Não tem importância, é extraordinário. Eu acho que é simples, é só para... Não tem problema, não. Porque, na verdade, nós já entramos em recesso, é extraordinário mesmo. Então, ficaria para amanhã? Que horas? 2h30, ficaria para amanhã, porque aí depois já quinta, né? Então, amanhã, 2h30, reunião das comissões, a gente pode ser até em conjunto e resolver. Fica aqui a sugestão, tá? Só, como vai sair vereadores, o professor Flávio também tem que sair, o vereador Paulo Tadeu, não sei se tem mais algum vereador que vai se ausentar, mas é só para dizer que o plenário, infelizmente, nós vamos ter que realmente tirar todo o mobiliário, trocar todo o carpete, veio com problemas, com defeito de fábrica, não vamos ter prejuízo nenhum, a empresa vai trocar sem ônus nenhum, claro, porque é um problema de lote que veio errado. Então, a partir de amanhã, vocês vão ver, quem vier aqui, está uma movimentação, mas 10 dias está tudo resolvido. Vamos preparar daqui para lá para as convenções, certo? Então, acho que é isso, né? Então, vamos à tribuna. Primeiro vereador é o vereador Tiago Cavelanha.